Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Nanatsu no Taizai. Marvin. Parte 5. Capítulo 54. Faz muito tempo que não vejo meu querido anfitrião. TSK, desculpe, você se lembra que é um sistema com um host ponto. Marvin está bastante insatisfeito. Esse estagiário deu a si mesmo a pior recompensa, para que ele não ousasse ser muito presunçoso recentemente. Ele realmente pensou que tinha passado pela alfândega e queria dominar o mundo apenas para descobrir que nem mesmo saiu da Vila dos Novatos, o que parece verdade. Não seja tão frio, anfitrião. As pessoas não fazem o exame de promoção para lhe dar uma experiência melhor. Pare, você obviamente foi para um estágio para se tornar um regular, de um trabalhador de 0 yuans para um funcionário regular com um salário. Não se elogie tão nobre, ok? Marvin naturalmente não vai engolir isso. Você deve saber que esse sistema é uma grande tolice, e era assim antes. Marvin passou por cima disso com o desempenho do estágio, e agora se você não fizer algo prático, não vai querer deixar Marvin trabalhar novamente. Não faça barulho, vamos reportar ao host sobre os principais módulos atualizados. O sistema é raro e sério. O módulo de atualização é o seguinte. O painel de personagem é mais detalhado, não mostrando mais apenas o estado do personagem, mas exibirá os atributos quadridimensionais de força, potência, magia e sorte com mais detalhes. 2. Adicione um novo sistema exclusivo de livros de habilidades. Você pode consumir pontos de tarefa para aprender. Atualmente possui o batedor de habilidades fornecido pelo sistema. Você pode designar um oponente, e o sistema escaneará e exibirá o estado e as 4 dimensões do oponente para você. 3. Uma nova tabela de síntese foi adicionada, a qual pode combinar alguns materiais em adereços raros e consumir pontos de tarefa. 4. O painel de tarefas atualizará algumas tarefas de acordo com a situação específica, e as recompensas das tarefas dependerão da conclusão das tarefas, o que definitivamente lhe dará uma recompensa garantida. 5. Adicionado um novo módulo de proficiência, todos os hospedeiros mágicos podem ser usados após serem visualizados uma vez, mas o poder usado depende da proficiência, e a quantidade mínima de dano pode ser causada negativamente. As alterações acima são provocadas por esta atualização do sistema. Se você ainda quiser mais funções, aguarde a próxima atualização. Além disso, deve-se observar que, devido à atualização do sistema, todos os produtos defeituosos recompensados anteriormente serão reciclados de volta ao sistema para atualização, incluindo, mas não se limitando à divindade mágica primária de baixo nível, e o tempo específico de conclusão da atualização ainda será determinado. Depois de ouvir a notícia, Marvin quase gritou, e depois de pensar um pouco, percebeu que não havia problema se alguém ainda estivesse dormindo. MD, o que você quer dizer? Você enviou esses prêmios, agora deixe-me limpar sua bunda? Se não fosse pelo fato de que ele não podia tocar no sistema, estima-se que Marvin já o teria vencido há muito tempo. Não fique animado, você não tem que pedir um novo quando compra um telefone quebrado? Na verdade, esse é o mesmo motivo, agora recicle-o de volta e atualize-o, é ainda mais incrível. E a divindade que foi alterada de volta depois disso era completa, embora a força possa não mudar muito, mas é atualizável e mais cedo ou mais tarde poderá chegar ao topo deste mundo. O sistema é como aquele aproveitador, você tem que enganar Marvin para gastar uma onda. O resultado final foi que Marvin teve que abaixar a cabeça para a realidade, e com uma cara preta, ele permitiu que o sistema recuperasse todas as recompensas que foram avaliadas como produtos defeituosos obtidos pelo cheque anterior. No entanto, o ridículo é que o sistema nunca deu coisas boas, e Marvin fica com o cânone mágico. O propósito do cânone mágico é apenas registrar composições mágicas conhecidas e deduzir composições mágicas desconhecidas. Mágicos que não existem neste mundo precisam entender como a magia é feita antes de poderem usá-la. O cânone da magia apenas torna o processo muito mais fácil, por assim dizer, como uma roupa de Deus novato. Sistema, olhe para o meu painel atual. No final, Marvin só conseguiu aceitar tudo na frente dele com lágrimas, e ele teve que começar do zero novamente, o que era equivalente a uma promoção. E o valor da experiência não era o mesmo. O painel de personagens é o seguinte: nome, Marvin. Força, sem força, 150. Magia, 2000. Sortudo, a mais quase metade de uma pessoa sortuda. Nível, 2250, 50 watts no estado de liberação completa do poder mágico, avaliação, geral. Título, Grande Magister. Habilidade, exploração, liberação completa do poder mágico, várias habilidades mágicas magia. Nível, 6º nível. Mochila, Magic Codex. Infelizmente essa avaliação de força, ninguém pode comparar apenas olhando para o painel, e a próxima batalha será difícil. Eu pensei que poderia levar meu irmão mais novo para voar, mas meu irmão não o levou para voar, e eu aboli isso primeiro. Marvin estava muito melancólico. Mas felizmente a força de Marvin depende do equipamento por um lado, e por outro lado da consciência e do conhecimento.
A consciência e o conhecimento de Marvin não foram reciclados, o que prova que, embora sejam desperdiçados, não são completamente desperdiçados. E ainda podem ser atacados 2 vezes antes de sair do pote. Capítulo 55. A capital dos mortos, dentro de um prédio em ruínas. Bem, Meliodas e Diane vão se juntar a nós, disse Gilsanda. Por que você não começou a atuar antes? Dá a perspectiva de uma pessoa estranha flutuando no ar. Não viva de acordo com a minha confiança, Kim, disse Gilsanda. Kim olhou para Gilsandar e não disse nada. E é a filha sagrada do clã das fadas que o guarda. Descobri. A classe dos ladrões que viajava pela floresta, descobriu o destino desta vez, a árvore sagrada no centro da floresta do rei das fadas. Lamba e viva mais 10 anos. Tome um gole e viva mais 100 anos. Beba tudo e você terá vida eterna. Ben cantarolou uma pequena canção sua e subiu na árvore sagrada, e finalmente viu a lendária e misteriosa fonte da vida. Eu vi uma pequena piscina no centro da árvore sagrada, e a água na pequena piscina fluía do copo no centro da piscina, e a água no copo era a lendária fonte da vida que levaria à imortalidade se você a bebesse. Ah, esse é o tesouro guardado pela Santa Donzela, a fonte da vida? Os olhos de Ben estavam cheios de surpresa. Dizem que a água que jorra deste cálice dá vida eterna àqueles que a bebem. A maioria das histórias são exageradas, e o santo que guarda o tesouro não existe. Ben lambeu os lábios, mas Ben ainda estava um pouco desapontado, porque ele não viu o suposto santo até. Ele virou a cabeça e viu uma pequena Lori loira. Ben congelou. Menininha, você está perdida em um lugar desses? Perguntou Ben, inclinando-se. Estou guardando a fonte. A pequena Lori flutuou diretamente e ficou atordoada ao mostrar Bandu, uma boneca voando na minha frente, você acredita? A pequena Lori não explicou muito, com uma pequena mão, uma forte corrente de ar varreu Ban diretamente e o jogou para longe. Ben caiu diretamente debaixo da cama e acordou, e a forte vibração da queda da cama fez com que a garrafa de vinho no armário caísse diretamente, e a garrafa de vinho se espatifasse precisamente no rosto de Ben, como se lhe dissesse para não sonhar. Ben deitou-se no chão e bocejou, como se estivesse relembrando o sonho que tinha acabado de ter. Ei pessoal, é hora de levantar, é hora do café da manhã, e Marvin já está pronto para o café da manhã. Hawk imediatamente pegou o papel do despertador e do galo, e ficou lá embaixo e gritou para todos se levantarem. Bom dia, Elizabeth. Elizabeth foi acordada por Hawk, e quando ela abriu os olhos, viu que Meliodas ao lado dela tinha aberto os olhos. Isso é. Olá. Elizabeth ainda estava um pouco desacostumada a abrir os olhos e havia uma pessoa ao lado dela. Ninguém acha que é o que você pensa que é, certo? Não, certo? Mas a verdade é. Agora eu vou ajudar você a desamarrar. Elizabeth levantou a colcha, e dentro dela estava Meliodas, que tinha sido amarrado em forma de pupa por um círculo de corda. Oh, seja gentil, disse Meliodas. Era a hora do café da manhã, e Meliodas estava tomando café da manhã com Elizabeth. Aquele, Hawk. Elizabeth gritou para Hawk por baixo da mesa, afinal, Hawk não podia sentar na mesa de cozinha para comer, então ele tinha que ficar embaixo da mesa. O que houve? Hawk levantou a cabeça enquanto cozinhava. Você pode amarrar a senhora Meliodas mais frouxa da próxima vez? Elizabeth fez uma pequena sugestão a Hawk. Capítulo 56. Bem, Hawk, você pode amarrar a senhora Meliodas um pouco mais frouxa da próxima vez? Elizabeth foi realmente muito atenciosa, e ela não pensou se Meliodas, que dividia sua cama, seria animalesco. Se estiver mal amarrado não faz sentido. Hawk parece ser quem realmente entende. Porco. Dormindo na mesma cama com Elizabeth, ele definitivamente atirará impunemente até esse ponto, é claro. Hawk disse confiantemente. É possível que Meliodas realmente quisesse fazer algo, e nenhuma quantidade de corda o ajudaria. Mas, Elizabeth se sentiu envergonhada por ter causado problemas para Meliodas dormir. Ainda é divertido pensar nisso como um jogo. Meliodas parece estar gostando. Eu não pensei que você fosse tão Meliodas. Jogo? Elizabeth se perguntou. Isso poderia ser um jogo. Que tal me amarrar da próxima vez, Elizabeth? Meliodas deu uma boa sugestão. Elizabeth de repente olhou para ela com uma expressão de seu conselho é ótimo, mas não diga isso da próxima vez. Cara, Hawk realmente não esperava que Meliodas tocasse tanto. O que amarrar? É Hawk. Diane apareceu na janela neste momento, porque ela parecia ouvir algo para amarrar. Poderia ser que Meliodas iria assar o porquinho e se fazer feliz? Não, ainda não. Estúpido. As palavras de Diane quebraram diretamente a defesa de Hawk. Obviamente o arroz de Marvin é tão delicioso. Você ainda tem que se preocupar com meu pobre porquinho? Assim que Hawk gritou animadamente, Ben desceu do andar de cima. Embora a mesa estivesse cheia de comida, Ben não olhou para ela, foi direto para o bar e sentou-se. Capitão, sirva o vinho. Neste momento, há um ímpeto na classe de que eu pagarei por toda a audiência esta noite. Bebendo cedo pela manhã. Diane franziu a testa. Lord Ben, você quer tomar café da manhã?
Elizabeth convidou calorosamente a classe para o café da manhã. O chefe do regimento cozinha tão mal, quem quer comer isso? Ben não escondeu sua antipatia pela comida de Meliodas. Então você pode fazer isso você mesmo. Quando Meliodas jogou o vinho para ele, ele voltou direto, bloqueando as palavras de Elizabeth para explicar que não foi Meliodas quem fez o café da manhã. Obrigado, Tuan. A turma que abriu a rolha, e antes que ele terminasse de falar, foi borrifado no rosto, dizendo que não foi Meliodas quem fez isso de propósito, e Hawke não acreditou. Qual é o problema? É porque eu não tomo café da manhã, você tem apetite? Não me lembro de meu artesanato ter a magia nojenta do gerente da loja. Marvin na cozinha dos fundos ouviu o som e pensou que alguém estava vomitando, então ele saiu para verificar a situação, mas assim que saiu, viu a classe batizada pela cerveja. Banshee pegou a cerveja e continuou a beber. Ele queria continuar o sonho etéreo daquela manhã. Afinal, esta pode ser a última vez que a vi. Depois do café da manhã, todos se reuniram para discutir o próximo plano. Nosso destino é a capital dos mortos. Meliodas apontou para um local no mapa. Vamos lá e procurar ouro. Você não disse que aquele maldito gordo estava morto? Disse bem casualmente, mas ele ainda se importava com seu antigo companheiro de equipe, provavelmente para disfarçar sua tristeza. É só isso, vamos tentar. Meliodas estava claramente interessado nas notícias que Gil-sanda havia divulgado, e ele estava confiante de que Kim não morreria facilmente. Que tipo de lugar é a capital dos mortos? Elizabeth se perguntou. Quem sabe, eu simplesmente sei que existe um país assim. Meliodas disse que não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Já que é a capital dos mortos, definitivamente haverá fantasmas, certo? Tenho que dizer que Hawke acertou no ponto cego novamente, mas fantasmas não são algo que você pode ver se quiser, você tem que ter um forte desejo de que eles vejam fantasmas. Mesmo durante o dia, os túmulos estão silenciosamente alinhados. Hawke estremeceu enquanto falava. Elizabeth se assustou com as palavras de Hawke. Não haverá insetos, certo? Diane estava tremendo quando disse isso. Este lugar no cemitério é realmente um lugar onde há insetos, e Diane não tem medo de fantasmas, mas tem medo de insetos. Porquinho, você pode parar de ser engraçado. Você está falando de um cemitério, um cemitério. Marvin interrompeu sem cerimônia a imaginação de Hawke. A capital dos mortos, como o nome sugere, é o reino dos mortos e o lar final da alma. Não é tão assustador quanto você pode pensar. Ah, mesmo que Kim esteja realmente lá, ele ainda está vivo? Hawke então faz uma pergunta muito real. Sim, e se Kim estiver realmente morto? Hawke não diga mais nada. Elizabeth rapidamente cobriu os ouvidos. Ela obviamente não estava ouvindo Marvin e os outros, mas estava imersa na cena descrita por Hawke. Enquanto todos discutem como é a cidade dos mortos, nosso protagonista neste capítulo, Ban, adormeceu novamente. É tão perigoso, é a mulher sagrada que guarda a água benta? A classe dos ladrões que deveria ter caído no chão e acordado, estava pendurada no topo de uma grande árvore neste momento. Mas como essa dificuldade poderia derrotar a classe dos ladrões? Vendo o sorriso maligno da classe dos ladrões, a câmera foi atraída para o lado da mulher sagrada que guardava a água da vida. Está tudo bem, eu já matei os ladrões. A pequena e loira Lori disse as palavras mais cruéis com seu corpo mais pequeno, e suas palavras pareceram confortar tanto a água benta quanto a si mesma. Porém, no segundo seguinte, a pequena Lori ficou atordoada. Lamba um gole e viva mais 10 anos, tome um gole, viva mais 100 anos, beba tudo, e você terá vida eterna. A classe dos ladrões subiu cantarolando sua estranha canção. Acabei de subir na árvore sagrada, no segundo seguinte. A classe de ladrões foi destruída pela pequena Lori loira novamente, felizmente dessa vez ela não caiu do chão e acordou, mas caiu em um cogumelo grande, esmagando-o. Isso dói. Embora fosse embaraçoso ser deixado para trás pela donzela sagrada, isso também inspirou as habilidades ocultas da classe dos ladrões, e quanto mais difícil era obtê-lo, mais a classe dos ladrões queria pegá-lo. Então tal cena apareceu na árvore sagrada. Deu uma lambida. A classe dos ladrões voou novamente, e depois disso, não importa se subiu ou correu, a classe dos ladrões foi extinta, e depois de N vezes de reciprocidade, o santo finalmente ficou impaciente. Você me dá o suficiente para parar. Foi o que bem disse a pequena Lori quando ele subiu novamente. Eu ainda quero dizer isso, porque você ainda está vivo. Sob a árvore sagrada, um grupo de cogumelos grandes que foram achatados às pressas fugiram durante a noite e se fossem pressionados novamente, desapareciam completamente. Capítulo 57. É impossível para um ser humano cair de um lugar tão alto e ileso. A pequena Lori não consegue acreditar que os meios que poderiam ter matado alguns humanos não podem matar uma classe? O próprio Ben se sentia um pouco incrível, e toda vez que algo acontecia, ele se surpreendia. Como isso é possível? Essa floresta vai proteger a humanidade. A pequena Lori também ficou surpresa. Como eu sei? Claro, Ben também queria saber a resposta, mas ele estava mais curioso sobre a garotinha na frente dele. Mas, na verdade,
A pessoa que guarda o tesouro secreto é na verdade uma garotinha como você, e eu irei desta vez de verdade. Ben pegou 3 gravetos e os acenou, e a pequena Lori apenas olhou para ele, imóvel, sem medo dos truques de Ban. Matar, saquear, os seres humanos pensam a mesma coisa. A pequena Lori disse calmamente. Os olhos de Ban se estreitaram, e a magia começou a ser liberada, e até mesmo o bastão de 3 partes em sua mão ficou lilás. Magia! A pequena Lori sentiu os sinais de ativação mágica e estava prestes a interceptá-la. Mas o que ela não esperava era que Ben realmente a ignorasse e pegasse a fonte da vida diretamente atrás dela, e com um flash de luz lilás. O copo contendo a fonte da vida já havia chegado à mão de Ben. Não é vinho. Ben cheirou a fonte da vida e ficou até um pouco decepcionado, mas parecia bom poder viver para sempre depois de beber tudo, então vamos parar um momento. Ao ver a fonte da vida na mão de Ban, a pequena Lori de repente entrou em pânico. Então eu vou. Não. Um brinde à minha vida. Quando Ben estava prestes a beber, com os gritos da pequena Lori, os galhos ao redor dele cresceram instantaneamente e amarraram Ban diretamente. Nesse momento a fonte da vida e a boca de Ben estavam próximas, mas não havia como chegar mais perto. Ban, que estava preso pelos galhos, ficou confuso. O que é isso? Nesse momento, Ban parecia uma estátua esculpida em um galho de árvore, e sua expressão de espanto era muito engraçada. Olhando para o Sr. Ban, que estava amarrado, Xiao Lori de repente deu um suspiro de alívio. Apresse-se e solte. O pobre Ben só pôde observar enquanto a fonte da vida que estava prestes a atingir sua boca era recolocada no lugar pelos galhos. Não espero que vocês, humanos, entendam, mas se a fonte da vida acabar, esta floresta vai murchar, por favor. Desista da sua ideia original e saia daqui o mais rápido possível. Embora a pequena Lori tenha apontado para o nariz de Ben muito duramente e tentado fazê-lo saber da importância da fonte da vida, a ação dela voando para cima e se abaixando e apontando para o nariz de Ben realmente fez as pessoas rirem. Ah, entendo. Ben pensou por um momento e concordou diretamente. A pequena Lori obviamente não esperava que Ban concordasse tão rápido, e a velocidade de Ban foi tão assustadora que a pequena Lori voando no ar quase quebrou o pé. Você disse que sabia, e estava com muita vergonha de mentir. A pequena Lori obviamente se recusou a acreditar no que um humano disse. Não, estou falando sério. Ben não mentiu, então ele admitiu diretamente, e então mostrou um sorriso muito gentil para provar que estava dizendo a verdade. Ele não sabia que eu podia ler o coração das pessoas. A pequena Lori pensou assim, e leu diretamente o coração de Ben. Não posso evitar, a cerveja feita com as frutas selvagens desta floresta é deliciosa, e se eu não puder bebê-la, ficarei muito angustiado. Isso é o que Ben realmente pensa, com certeza, a comida é maior que o céu, e Ben é realmente um homem franco. Essa pessoa. A pequena Lori ficou naturalmente chocada com seu coração, para ser honesta, ela raramente via um ser humano assim, e ela começou a ficar curiosa sobre esse ser humano. Bem, parece que foi uma viagem à toa. Ben ficou um pouco frustrado, mas felizmente os galhos começaram a se soltar de Ben lentamente, o que fez Ben se sentir um pouco melhor. Quem é você? Ben estará protegido pela floresta e será tão consistente, o que deixa a pequena Lori muito curiosa sobre ele. Isso não é um ladrão? Ben respondeu com raiva se fosse você fosse espancado por um estranho, e então deixasse diretamente os frutos do seu trabalho se tornarem zero. Você definitivamente não teria um bom tom, classe de ladrões, e você, garotinha? Ben se virou e perguntou, na verdade, ele também estava cheio de curiosidade sobre essa garotinha que poderia facilmente se reprimir. Eu não sou uma criança, meu nome é Elaine. Que estava sentado na porta do pavilhão do chapéu de porco, acordou novamente, aparentemente ele próprio ainda queria dormir novamente. Está aqui. Com o solavanco, Meliodas e seu grupo chegaram ao seu destino neste momento, a capital dos mortos. Ban também ficou chocado e caiu. Parece que toda vez que ele acorda de um sonho, ele não consegue evitar uma queda. Independentemente de acordar ou acordar primeiro e depois cair. Esta é a capital dos mortos? Diane olhou ao redor. Uma vila tão tranquila, parece ser a capital real. Hawk reclamou. Embora o nome da cidade dos mortos soe magnífico, a situação real é um pouco decepcionante para Hawk e os outros. Esta é apenas uma vila com edifícios muito dilapidados, e não há ninguém na vila. O silêncio ao redor é assustador, e até mesmo as folhas das árvores nas florestas perto daqui estão sem vida, amarelas. A boa notícia é que não há tumbas e fantasmas como Hawk imaginou. No entanto, Marvin, que conhecia a história por dentro, naturalmente sabia que esta era de fato a entrada para a capital dos mortos, e quanto a como entrar, não havia nada mais do que 2 maneiras. No entanto, ele não pretendia informar as pessoas sobre o método, pois sabia que o mensageiro que o saudou havia chegado, e cabia a ele encontrá-lo. Dizem que esta é a cidade mais próxima da capital dos mortos. A primeira coisa que precisamos fazer é reunir informações sobre a capital dos mortos e Kim, e então temos que ganhar dinheiro suficiente para a refeição de hoje. Apresse-se e prepare-se para abrir sua loja. Meliodas começou a organizar a missão de hoje.
O chefe do grupo realmente vai abrir uma loja? Ben ficou um pouco surpreso. Meliodas não estava realmente brincando com a casa. Oh, o comandante regimental trabalhador é ótimo. Diane é uma ninfomaníaca diária. Você vai ter que fazer isso também. Meliodas começou a organizar tarefas específicas para cada pessoa. Vou deixar a loja de publicidade para você, grande garota Kanban. Meliodas apontou para Diane. Diane, que foi questionada por Meliodas, respondeu com olhos brilhantes. Capítulo 58. Vou deixar a refeição deliciosa para você e Marvin, o chefe da fuga da prisão. E é claro que é seu trabalho comprar ingredientes para a parte de trás da casa. Meliodas deu sem cerimônia a Ban e Marvin o trabalho conforme combinado. Disse Ben que não esperava receber uma tarefa familiar. Você tem certeza de que esse cara não vai trazer Marvin de volta? Hawk zombou sem hesitar, aquela cara feia de porco era adequada demais para marinar a bebida atual. A comida do Ben, embora eu queira dizer que é deliciosa. Meliodas pensou seriamente em como pensar em uma boa palavra para decorá-la, mas não conseguiu pensar em nada, então se você falar sério, é realmente deliciosa. O principal é que se você me ouvir por 1 minuto, você desperdiça 1 minuto de literatura. Espere 1 minuto. Ben não queria pensar sobre isso e queria recusar, e não queria deixá-lo fazer tarefas. Mas ele olhou secretamente para Marvin e ficou aliviado ao ver que Marvin não reagiu, embora Ban tivesse um corpo imortal. Mas Marvin o espancou violentamente na prisão Buster, e até usou seu poder mágico quando foi suprimido. Meliodas deixou que ele recusasse, então ele assumiu a liderança. Então comece a trabalhar e mostre sua energia. Meliodas está muito motivado. Capitão, funcionário do letreiro ou algo assim, estou tão feliz, obrigada, capitão. Diane pegou Meliodas em suas mãos e esfregou-o em seu rosto. Bem, estou ansioso pela sua apresentação, disse Meliodas. Elizabeth e Hawk olharam para o devastado Meliodas com alguma simpatia, embora esse fosse um benefício que muitas pessoas não poderiam invejar. É um pouco desmoralizante, mas realmente não há muitas pessoas neste lugar. Marvin olhou ao redor e não encontrou nenhum vestígio de ninguém. Além disso, seu melhor amigo fugiu. Marvin apontou para a posição vaga onde Ban estava. Aquele cara fugiu. Nesse momento, Hawk correu a tempo de completar a tarefa da qual ele reclamou neste capítulo. Justo quando todos estão reclamando da aula de fuga, nosso protagonista está caminhando nesta vila dilapidada neste momento. O chefe do regimento está brincando demais. Além disso, como você pode reunir alguma informação em uma vila deprimida como esta? Ben estava caminhando um pouco entediado na estrada. Há boa comida, bom vinho e um pavilhão de porco assado recebido por uma funcionária bonitinha. Comparado com o passeio chato pela sala, Diane está animada para realizar seu trabalho como uma garota Kanban. Além da classe, estima-se que o mais ocioso seja Marvin, afinal, ninguém frequenta, e naturalmente não há trabalho na cozinha. E a única tarefa de contar itens será naturalmente entregue ao sistema que não aparece há 800 anos, afinal, a inteligência artificial é mais livre de problemas. É um pavilhão de chapéu de porco. Hawk não conseguiu deixar de lembrar Diane que ele estava com medo de que Diane gritasse muito e se assasse para comer. É verdade que o desejo de sobreviver é extremamente forte. Somos capazes de fornecer o melhor serviço. Diane, no entanto, gritou tão alto que não ouviu as palavras de Hawk. Mas esta aqui é muito desolada. Ben caminhava sem rumo pela rua, mas a cena desabitada fez a expectativa em seu coração desaparecer aos poucos, e de repente os olhos de Ben se arregalaram. E ele pareceu ver um dorso familiar. O cabelo loiro e o corpo pequeno fizeram Ben gritar inconscientemente. Elaine? A menina ouviu a voz e olhou para trás. E tudo que viu foi Ben com uma cara de decepção. Está tudo bem, me desculpe, eu reconheci a pessoa errada. Ben se desculpou com a garota e desviou o olhar. Como isso é possível? Ben sorriu autodepreciativamente afinal naquele momento. O barulho repentino chamou a atenção de Ben, e ele virou a cabeça para ver que a garota que tinha acabado de confessar seu erro havia desmaiado. Capítulo 59. Que tipo de pessoa é Lord Meliodas, Lord King? Elizabeth, que estava limpando o bar, queria que Meliodas respondesse sua pergunta, afinal, Elizabeth ainda estava curiosa sobre o pecado dos 7 pecados capitais que ele estava procurando em seguida. Isso é? Simplesmente o mascote dos 7 pecados capitais, semelhante ao status de um animal de estimação? Meliodas recostou-se no bar e pensou por um momento, escolhendo uma resposta mais apropriada. Kim, eu sou um pouco tranquilo, mas você não precisa ser um animal de estimação, certo? Hawk se levantou e culpou Meliodas. No entanto, depois que ele terminou de falar, o ar na loja caiu em um breve e assustador silêncio, e os olhos das pessoas na loja estavam todos focados em Hawk. Parece que seu porco também é uma fera? Meliodas olhou para Hawk e disse isso. Para cuidar da baixa autoestima de Hawk, Meliodas escolheu não dizer as últimas palavras. Assim, quando a turma anterior estava obcecada em colecionar bonecas, Meliodas pareceu pensar em algo engraçado e decidiu compartilhar com Elizabeth.
Muppet, Elizabeth não conseguia imaginar que Ben tivesse tal hobby. Isso é fofo. Não conseguimos imaginar a imagem que o cérebro de Hawk criou. Então Kim chorou a noite toda. De manhã cedo, Kim devolveu todas as bonecas enquanto a classe começava a cair no sono. É um pouco estranho, mas Lady Kim é realmente bondosa. Depois de ouvir a história de Kim, Elizabeth ficou profundamente surpresa. Em comparação, Ben é realmente ocioso. Depois de ouvir os elogios de Elizabeth, Hawk naturalmente não hesitou em reclamar. O relacionamento deles é muito ruim. É provavelmente por isso que Kim sempre segue Ben, provavelmente para ajudar Ben com as consequências, certo? Meliodas ainda está muito satisfeito com a harmonia do grupo. Elizabeth ao lado, e a profunda amizade entre elas era feliz. Nenhum convidado veio, nenhuma pessoa veio. Diane, que não cumprimentava um convidado há muito tempo, ficou um pouco frustrada. Ela não pensou nisso, a razão pela qual ela não podia cumprimentar as pessoas era que não havia ninguém naquele lugar desolado. Veja, Marvin está tranquilo. Sentado na porta tomando chá e escrevendo um livro no momento, afinal, As Aventuras de Elizabeth definitivamente será muito popular. Especialmente depois que Elizabeth se tornar rainha, não será fácil ganhar dinheiro se ela não escrever agora, e o principal é investir antecipadamente. A câmera retorna para Ben. Ei, garotinha. Ben pegou a garotinha desmaiada nos braços, deu um tapinha gentil em seu rosto e gritou. Parecia que os gritos de Ben fizeram efeito, e a menina acordou lentamente. Você está acordada, disse Ben, olhando para a menina em seus braços com alguma preocupação. Solte Alan. Quando Ben estava prestes a perguntar à menina por que ela havia desmaiado, um garotinho gritou para Ben com um garfo de aço na mão. Ben olhou para seu irmão que se levantou para proteger sua irmã, e ele ficou realmente muito aliviado. Essa cena é provavelmente o que Elaine quer quando sua irmã está em perigo, seu irmão está ao seu lado, e ela pode se levantar para proteger sua irmã a qualquer momento. O que você quer fazer com a minha irmã? Embora a outra parte fosse muito cruel, ele não conseguiu recuar, e o garoto não fugiu apesar de parecer assustado, o que também deixou Ben muito otimista sobre esse cara. No entanto, um metro é um metro, e o irmão mais velho que não cuidou bem da irmã era incompetente. Capítulo 60. Ei rapaz, se você é seu irmão, você quer que sua irmã coma bem? Ao ouvir o som do estômago da menina roncando, Ben sabia que ela estava desmaiando de fome. Cale a boca e solte minha irmã. Qualquer que fosse o motivo, era perigoso deixar alguém com uma aparência tão cruel tocar sua irmã. Você não me ouviu dizer para dar comida a ela? Se você não protegê-la, eu vou levá-la embora. As palavras de Ben pareciam ser dirigidas ao jovem à sua frente, assim como ao irmão de Elaine, que ele nunca conheceu. Ao ouvir que a outra parte iria tirar sua irmã, o menino fechou os olhos e enfiou o garfo de aço no peito de Ben, mas quão forte uma criança pode ser. Então foram apenas alguns centímetros para dentro, embora assim, ainda poderia ser fatal. Esta também é a classe, e se você mudar uma pessoa comum, você tem que morrer na hora. Ao ver que o garfo de aço foi inserido diretamente no peito de Ben, o garoto também ficou assustado. Irmão, essa pessoa cuidou de mim. Alan correu até o garoto e contou a verdade. O que eu fiz? O arrependimento brotou em seu coração, e o garoto ficou um pouco sobrecarregado. Sinto muito como eu deveria expiar meus pecados. O garoto que aprendeu a verdade curvou-se diretamente para Ben e pediu desculpas, porque sua impulsividade fez com que uma pessoa inocente fosse ferida ou até morta. Como tal pecado deveria ser pago? Ben se levantou. Por quê? O garoto estava prestes a dizer que eu te esfaqueei, mas aconteceu que o ferimento no corpo de Ben que deveria ter permanecido havia desaparecido naquele momento. Eu te ensino uma coisa, o verdadeiro pecado é irreparável. É algo que Ben experimentou em primeira mão, e é um sentimento inesquecível. No entanto, no segundo seguinte, os olhos de Ben se arregalaram, e uma lança perfurou o peito de Ben. E o garoto que Gilsanda chamava de Jim estava agora preguiçosamente deitado na lança. Assustou tanto o garoto quanto Allen. Isso não está muito claro para você, Ben. Isso deveria ser uma despedida tocante a muito perdida? Kim disse com um sorriso. Ban Valawal vomitou um bocado de sangue, olhou para o jovem à sua frente e não conseguia se lembrar de qual inimigo era. Você não quer nos dizer nada? Kim naturalmente queria ouvir a confissão da turma ou implorar por misericórdia. E ainda assim, quem é você? Ben ficou sem palavras e foi inexplicavelmente cutucado por um estranho na rua. Quem somos nós? Você pergunta. Você se esqueceu desse tipo de coisa? Kim ainda olhava para Ban com um sorriso. Não consigo lembrar de nada sobre isso, me desculpe. Ben e Kim conversaram casualmente, sem se importar com uma lança cravada no peito. Bem, de fato, tanto faz. O mais importante é que você é culpado de ganância, Ban. Enquanto ele falava, a lança cravada no peito de Ben começou a girar rapidamente, passando pelo corpo de Ben e finalmente deixando um grande buraco transparente no peito de Ben. Ou melhor, chame você de classe do corpo imortal. Kim ficou na ponta da lança e olhou para a classe abaixo. Naquela época, o buraco no peito de Ben estava cicatrizando rapidamente.
Seu tom realmente me deixa infeliz. O que você sabe sobre mim? Jin deu um suspiro de alívio e pareceu estar reprimindo algo. Seu crime. O que? Mesmo que você não consiga se lembrar de nós, seu crime ainda é claro, certo? Um pecado profundo. Kim apenas olhou para a classe abaixo, imaginando o que ele queria. Para satisfazer sua ganância e obter a vida eterna, ele matou a mulher sagrada que guardava a fonte da vida. Kim contou lentamente a origem do pecado da ganância. Capítulo 61. As palavras de Kim evocaram memórias que Ban relutava muito em lembrar, e as imagens mais trágicas em sua mente foram repetidas na mente de Ben quadro a quadro. E finalmente fixadas no rosto de Elaine, que morreu tragicamente nos braços de Ben. Talvez essas imagens tenham provocado a raiva de Ben, e ele começou a mover as mãos e os pés. Ei, fantasminhas, vocês estão no caminho. Ben afasta os dois diabinhos com medo de machucá-los, porque a próxima cena é sangrenta e não é adequada para menores de idade. Vamos, Alan. O garoto saiu com a irmã. Mas, isso mesmo. Jin sentou-se na lança espiritual e voou em direção a Ban, e nessa velocidade, ele sabia que Jin não estava fazendo o seu melhor, e ele não queria fazer nada com seus amigos, mas, desta vez ele tocou na linha inferior de Kim. Então, quem é você? Ban desviou do ataque de Kim com uma cambalhota e deu um soco em Kim, que desviou, mas a parede atrás dele foi esmagada por Ben. Depois que Kim se esquivou, uma freada repentina levantou uma nuvem de poeira no chão, e quando Ban deu duas cambalhotas para olhar o local onde a poeira havia se dissipado, Kim já estava atrás de Ban. Dito isso, você ainda está aqui, caindo completamente em nossa armadilha. Jin fez alguns gestos, e a lança voou rapidamente em direção a Ban. No entanto, Ben naturalmente não esperou obedientemente para ser penetrado e desviou para o lado. Eu não vou deixar vocês escaparem, abelhas fugitivas. Jin então girou e voou em direção a Ban com um aceno de sua lança, tentando machucá-lo de todos os ângulos. Não entendo do que você está falando. Com as mãos nos bolsos, Ban pulou e deu um chute voador em Kim no ar, mas apenas uma imagem residual foi atingida. Neste momento, Jin já havia aparecido no chão em uma velocidade muito rápida. Queremos que ela veja o homem que se matou miserável e prostrado no chão de dor. Kim voou para o ar novamente. Então, o que diabos você está? Ben estendeu a mão no ar e sorriu maldosamente, e Kim pareceu sentir algo, e pela primeira vez uma expressão pesada apareceu em seu rosto. Mas no segundo seguinte, Meliodas pulou e acertou bem na parte de trás da cabeça com uma taça de vinho por trás, interrompendo o feitiço. Ei, capitão, você está me atrapalhando. Ben tocou a parte de trás da cabeça e disse insatisfeito para Meliodas. O que você está fazendo aqui? Meliodas perguntou, confuso. Kim olhou para os dois discutindo no chão, especialmente para o diabinho loiro chamado Meliodas com uma expressão de descrença no rosto. Qual é o problema? É aquele fantasminha que não sabe quem está arrumando confusão e brigando comigo, e a única peça de roupa está descartada. Ben apontou insatisfeito para Kim, que tinha acabado de ser destacada com ele. Meliodas olhou na direção que Ben estava apontando no momento em que Diane chegou. Ei, sobre o que vocês estão discutindo? De repente, Diane foi pega por um rapazinho voando no ar. No próximo segundo, Kim, Meliodas e Diane falaram quase ao mesmo tempo. Proibição. Onde ele parece dourado. Ben realmente não consegue acreditar que esse broto de feijão na frente dele pode ser dourado. Parece ter perdido um pouco de peso. Meliodas pensou no tamanho gordo anterior de King e então olhou para o tamanho atual do cão magro e chegou a uma resposta satisfatória. Não é uma perda de peso pequena, é? Esse é o problema fundamental acima disso. Ben estava muito animado, afinal, essa coisa era dourada, e a sensação de déjà vu era muito mais explosiva do que a de um porco que conseguia falar palavras humanas. Capítulo 62. Kim, estávamos procurando por Kim. Estou muito feliz em conhecê-la. Diane disse a Kim em uma postura fofa e suja, mas Kim já estava tão feliz que explodiu nessa hora. Kim não falou nada, virou-se e voou para mais fundo na floresta. Por favor, coma com confiança. Kim está tão animado para ver Diane, além da frase estou muito feliz em ver você de novo, que ele explode. E ele não quer fazer papel de bobo na frente de Diane. Ban olhou inexpressivamente na direção da partida de Jin Fei, sem saber o que ele estava pensando. Pavilhão do chapéu de porco. Neste momento Diane estava deitada no chão olhando para dentro da casa. O que ela estava olhando? Acontece que o Pig Hat Pavilion finalmente recebeu a primeira leva de convidados, embora tenha sido um deleite de classe. E Ben assumiu a cozinha com raro interesse dessa vez e fez um almoço farto para os dois convidados. O que eu fiz para você, coma rápido. A aula é obviamente muito boa, mas ele finge ser uma pessoa má. É como se os 7 pecados capitais fossem chamados de grandes malvados. Que cheiro perfumado. Hawk, que já questionava as habilidades culinárias de Ben antes, já estava babando neste momento, e se não fosse por Meliodas agarrando uma de suas orelhas, a mesa de iguarias na mesa não existiria mais. Elizabeth não conseguia tirar os olhos da mesa naquele momento. Mas não temos dinheiro.
Alan disse com algum constrangimento. Se você não comer, eu usarei para fazer ração para porcos. Ben ameaçou sem cerimônia, e os olhos de Hawk brilharam enquanto ele ouvia. Então eu vou. Hawk estava prestes a chorar quando ouviu isso. É uma delícia. As duas crianças estavam devorando seus lanches, com inveja de Hawk ao lado delas. Eu também quero comer. Hawk já estava chorando. O irmão mais velho está realmente grato. O garoto expressou sua gratidão do fundo do coração. O rapaz da aula de dar e receber sentou-se em frente e arrastou uma frase em inglês, o que deixou as duas bonecas chocadas. Em troca, diga-me onde fica a capital dos mortos. Ben disse, olhando para os dois. Ei Ben, encontrei Kim. Não precisa ir a lugar nenhum. Meliodas lembrou. Não pode ser ouro. Ben se recusou resolutamente a admitir que os brotos de feijão eram ouro, e mesmo que ele fosse a capital dos mortos, havia algo mais importante do que encontrar ouro. É verdade, disse Meliodas com certeza. Impostor. Realmente. Impostor. Realmente. Meliodas e Ben, os dois ingênuos, discutiam assim. Vocês também querem ir para a capital dos mortos? O garoto reafirmou o propósito. Vocês, Ben e Meliodas, pareceram entender alguma palavra-chave e olharam juntos para o garoto. Aquele cara me perguntou muitas vezes, dizendo que queria ir para a cidade dos mortos não importa o que acontecesse. O garoto compartilhou as informações dos últimos dias com todos. Kim também perguntou? Meliodas se perguntou por que Kim estava perguntando isso. Bem, ele parece estar procurando uma maneira de entrar na cidade dos mortos. Em um lugar tão remoto? Hawk não pôde deixar de perguntar, afinal, Kim estava procurando há tanto tempo e não tinha encontrado. Então isso significava que a capital dos mortos estava perto. Não é por aqui. O garoto balançou a cabeça. Então o que está acontecendo? A entrada para a capital dos mortos fica nesta vila, mas não é um lugar onde todos podem ir se quiserem. As palavras do garoto despertaram o interesse de todos, mas também havia pessoas que estavam angustiadas. Não estou interessado em decifrar. Quando ouvi que não era tão fácil de descobrir, pensei que queria decifrá-lo. Entendo, é isso que é. Meliodas pareceu subitamente iluminado, e fez uma máquina de movimento perpétuo de Hawk com a comida feita pela classe. O principal é que a comida esteja na frente dele, mas Hawk nunca será capaz de comê-la. Acho que não. É um lugar como um cemitério que fica escondido durante a semana? Meliodas continuou a usar sua escassa imaginação. Não é um cemitério. Dizem que a capital dos mortos é o mundo onde os mortos vivem. O garoto disse muito sério. É o outro lado. Meliodas pareceu entender o que era a cidade dos mortos. Mas como você chega lá? Disse Elizabeth, curiosa. Enquanto todos pensavam no que fazer, Hawk ainda tentava, lamentavelmente, colocar a comida na sua frente. Não importa o que aconteça, eu realmente quero comer. Você já foi? Ao ouvir o garoto dizer isso, Ben ficou um pouco cético de que esse cara fosse uma pessoa viva, afinal. Como é possível? É claro que esse tipo de coisa é superstição. O jovem rapidamente disse que não, mas sua expressão estava um pouco confusa. Memórias insubstituíveis com os mortos levarão as pessoas à capital dos mortos, como o velho vizinho costumava dizer. Sinto muito, é tudo o que sei. Alan contou a Ben tudo o que sabia, e é claro que era possível que Ben só pudesse saber. É o suficiente para a comida, obrigado, Elaine. Ben tocou a cabeça de Alan. Isso. Meu nome é Alan. Alan corrigiu o erro de Ben. Oh não, Alan. Coma sobrou. Ben sorriu se desculpando e acenou para que continuassem o almoço. Meliodas atrás dele olhou para ele, sem saber o que ele estava pensando. Por que Lord Kim quer ir para a capital dos mortos? Neste momento, Elizabeth levantou suas próprias dúvidas. Sim, por que Jim iria querer ir para a capital dos mortos? Quem sabe? Não saberemos se formos em seguida? Meliodas naturalmente não sabia quais eram as intenções de Kim, mas ele sabia que contanto que ele chegasse na cidade dos mortos, ele naturalmente revelaria a resposta. Por que Kim fugiu agora? Diane se perguntou. Nas profundezas da floresta do outro lado, Kim se enterrou em seu travesseiro. Eu sou um idiota. Estúpido. 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 Nesse caso, seria de se supor que eu vi Diane e fugi. Mas não tem jeito, eu não nos vemos há tanto tempo e de repente ele disse isso. Foi dito assim. Eu não a vejo há tanto tempo. Diane continua tão fofa quanto sempre. E então Kim abraçou o travesseiro e começou a circular no ar. A excitação de Kim ecoou nas profundezas da floresta, fazendo as pessoas estremecerem. E se fosse revelado que eu gosto de Diana? O que devo fazer? Por outro lado, não é que o chefe do regimento não tenha mudado muito em relação a 10 anos atrás, mas que houve poucas mudanças, certo? Ban desviou sua atenção com sucesso ao descobrir o Adian. Capítulo 63. Ainda assim, essas duas pessoas parecem estar de bom humor, e essas duas pessoas não devem deixar o bastardo de Ben enganá-lo. Ban, nós nunca permitiremos isso. Os olhos de Kim ficaram mais afiados. Depois de ouvir as informações do irmão e da irmã, Meliodas e os outros começaram a procurar a entrada para a capital dos mortos, mas nesta cidade desolada, na verdade, não há entrada para outros lugares.
Mesmo que a cidade dos mortos realmente exista, não podemos evitar. Hawke levanta a questão da realidade de que uma pessoa viva que quer ir para o outro lado só pode. Se você quiser ir para o outro lado, você só precisa morrer, Meliodas disse casualmente. Seu idiota. As palavras de Meliodas fizeram Hawke querer chutá-lo 2 vezes. Lembra? Elizabeth pareceu pensar em algo. Quero conhecer minha mãe, que morreu antes que eu pudesse ser sensata. Isso não vai funcionar. Meliodas perfurou sem cerimônia as ilusões de Elizabeth. Sim, afinal não há memórias nenhumas. Elizabeth abaixou a cabeça em frustração. Na verdade, Meliodas queria dizer que sua própria mãe não morreu. Do outro lado, Ben caminhou até uma clareira e pensou em seu passado com Elaine. Ben, por que você está procurando a fonte da vida? Elaine se perguntou o que fez Ben ficar tão apegado à fonte da vida. De qualquer forma, embora eu tenha sido assim a vida toda, enquanto eu ganhar a vida eterna, acho que um dia encontrarei coisas boas, e isso é tudo. Ben não se importou. Ele obviamente não percebeu isso neste momento. Este é o momento em que ele encontra coisas boas, curtas, mas bonitas, não é? Essa frase ainda ecoa na mente de Ben. Ben, isso não é para você de jeito nenhum. Diane disse enquanto caminhava atrás e apontava para os pés de Ben. Ben também foi puxado de volta aos seus pensamentos pelas palavras dela, o que não é adequado para ele. Ben olhou para seus pés, apenas para ver que o chão estava cheio de flores brancas em algum momento, e de fato não era adequado para Ben. O que é isso? Ben ficou intrigado, o chão ainda estava vazio quando ele chegou aqui, quando tantas flores floresceram. Diane rapidamente chamou Elizabeth por trás para que ela viesse dar uma olhada. Que tipo de flor é essa? Perguntou Elizabeth, olhando para as flores brancas espalhadas por todo o chão. Não importa, não é? Disse Hawke, afinal, tudo o que importava era se ele poderia comer ou não. Esta é a flor do outro lado. Neste momento, Marvin se aproximou e explicou a todos. Esta é a flor lendária que uma pessoa só pode ver uma vez na vida, e há 2 cores, branco e vermelho. Diz a lenda que as flores vermelhas florescem no inferno, enquanto as flores brancas florescem no céu. Então, a entrada para a cidade dos mortos que vocês estão procurando chegou. Flores do outro lado. Mesmo se você comer esse tipo de coisa, você não consegue encher seu estômago, certo? Hawke soprou implacavelmente as flores no chão com o nariz, e em um instante as pétalas brancas começaram a voar por todo o céu. É uma vista tão deslumbrante, vale a pena apenas uma vez na vida. Marvin suspirou, mas ainda espero nunca ver esse tipo de flor pelo resto da minha vida, afinal, quando eu a vir, será o céu ou o inferno. À distância, Kim olhou para as flores que estavam gradualmente se tornando mais densas e percebeu algo. É lindo, Diane não conseguiu deixar de exclamar. Todos tenham cuidado. O garoto acenou para todos, sabendo que o elevador para a capital dos mortos estava prestes a abrir. Com os gritos do menino, as pétalas voaram ainda mais rápido, formando um tornado. Irmão, irmã. Neste momento, Jim correu apressadamente em direção ao tornado formado pelas pétalas da flor do outro lado, com medo de não conseguir entrar na capital dos mortos se fosse muito lento. A velocidade do vento aumentou gradualmente, e quando todos estavam prestes a perder os olhos, o tornado de pétalas se dispersou de repente. Neste momento, você será saudado por um céu verde claro e uma terra de cristais feitos de verde claro e azul claro. E sob seus pés há uma avenida de cristal azul claro levando para longe, sem fim à vista. Isso mesmo, esta é a capital dos mortos. As memórias de alguém devem ter forjado o caminho para este lugar. Jim Nature, que estava escondido atrás dele, também ficou chocado com o cenário à sua frente, afinal. Ele estava procurando por este lugar há tanto tempo e não o havia encontrado. Será que eu estava com vontade de conhecer minha mãe? Elizabeth imaginou. Não, talvez seja por causa da minha forte vontade de comer as sobras que não consegui comer. Hawke disse sem vergonha. Eu não tenho a mínima ideia. Meliodas arrancou as orelhas, ele não sabia como a passagem apareceu, ele não tinha ninguém para sentir muita falta, mesmo que ela estivesse por perto. Ele não entraria na capital dos mortos. Eu também. Diane se abaixou dizendo que ele, assim como Meliodas, não sabia o que estava acontecendo. Já que estão todos aqui, por que você não se apressa e conhece as pessoas que conhece? Marvin caminhou silenciosamente até Ban e deu um tapinha em seu ombro. Mestre Marvin? O Sr. Ban sentiu como se Marvin soubesse de algo e quando queria falar, viu uma figura dourada familiar brilhando à distância. Não hesite, vamos lá. Marvin secretamente empurrou a classe. Ben assentiu, correndo atrás da figura onde ela havia flutuado. Ei, Ban, aonde você está indo? Gritou Diane. Espere. Kim saiu rapidamente do cristal atrás dele e correu na direção da partida de Ban. Kim? Meliodas se perguntou, quando esse cara seguiu? Ele também está aqui? Elizabeth murmurou enquanto olhava na direção da partida de King. O que houve? O que houve? Hawke estava claramente um pouco confuso. Comandante, o que devo fazer? Perguntou Diane. Eu não sei, de qualquer forma, vamos acompanhá-los primeiro. Meliodas também estava confuso sobre a situação atual, então ele só pôde seguir a dupla que estava partindo primeiro.
Ben e Kim pularam um no cristal, e o outro voou pelo ar. Não vou deixar você escapar, Kim disse a Ben. Não vou deixar você escapar, disse Ben ao homem em quem ele pensava dia e noite. A figura dourada continuou voando para frente, e Ben estava perseguindo-o, e Jin naturalmente não desistiria de alcançá-lo. Fora da cidade dos mortos, Alan, você viu aquilo? O garoto disse em choque, embora ele tenha dito a Ben que o método estava certo. Mas ele realmente não esperava que os vivos pudessem realmente entrar na cidade dos mortos. Veja, eles entraram. Embora a menina esteja mais calma que o menino, ela ainda está um pouco chocada. Tem muita gente, certo? Uma figura apareceu atrás deles. Os dois olharam para trás e estavam semicerrando os olhos. Capítulo 64. Parece que a capital dos mortos existe. Uma mulher vesga apareceu atrás dos irmãos. Quem é esse cara? Alan perguntou. Não era o que lhe disseram na época. Esse cara não parecia estar na lista e não fazia parte de sua comitiva. Será que você é um paladino? O garoto perfurou a identidade do Skink. Skink não falou nada, mas aproveitou a reação deles para estender a mão e agarrar seus pescoços. Não. Se puder, por favor me diga como chegar à capital dos mortos. Semicerrando os olhos, ele disse seu propósito. Quem iria? Contar? Você? Embora estivesse sufocado pelo pescoço, o garoto se recusou a ceder. Irmão. Ótimo. É tão desconfortável. Alan, ao lado, não conseguia se segurar. Por favor, me diga. Olhos semicerrados repetiram seu apelo novamente. Posso abrir memórias insubstituíveis com os falecidos, disse o menino com dificuldade. Não entendi bem o que você quer dizer. Apertando os olhos e franzindo a testa, ele não conseguia entender bem o que o garoto estava dizendo. É um reino que só os mortos podem ir. O garoto é muito indefeso. Você parece ser um pouco e não muito inteligente. Pessoas mortas. Entendo, obrigado. Skintin colocou os dois no chão e então estendeu a mão. Não. O irmão e a irmã pensaram que Skint iria matar pessoas, mas eles se esfaquearam no coração, e eles têm que dizer que Skint era uma pessoa cruel. Proibir. Kim. Senhor Ban. Kim. Meliodas e seu grupo procuraram os dois que tinham acabado de fugir no caminho. E Marvin e Meliodas foram até a verdadeira capital dos mortos para passear depois de se despedir de Ban. Isso mesmo, Meliodas e eles só chegaram à parte mais externa da cidade dos mortos. E somente depois de caminhar pela estrada de cristal eles podem realmente chegar ao interior da cidade dos mortos, que é completamente o mundo dos mortos. Um lugar onde os vivos são proibidos. No entanto, para Marvin, há poucos lugares neste mundo que não podem ser visitados. Sério, para onde diabos aqueles dois caras foram? Diane estava muito insatisfeita naquele momento e queria bater em Ban e Kim. Meliodas parou de repente, seguido por Elizabeth atrás dela. Senhora Meliodas? Parece que algo está chegando. Meliodas não pode estar errado com esse sentimento, afinal, ele é o grupo de maiores potências de todo o continente Britânia. Parece que não há mais ninguém além de nós. Por outro lado, eu nem vi um fantasma. Hawke olhou ao redor, procurando o que Meliodas havia dito. Se for verdade, é horrível. Elizabeth ficou um pouco assustada. Este lugar realmente vai ser, sempre. De qualquer forma, vamos nos apressar e encontrar essas duas pessoas. Quando Elizabeth disse isso, Hawke também ficou um pouco assustado. Do outro lado, Ban continua correndo para frente, e Kim continua perseguindo Ban. Você acha que pode escapar das nossas palmas? Kim parecia ter entendido algo errado. Ben não estava fugindo. Depois de dizer isso, Kim já tinha voado para a frente de Ban e bloqueado o caminho de Ban. É você de novo? Ben olhou para Jin na sua frente e não queria acreditar que o cara na sua frente era Jin. Ouro impostor? Jin ficou atordoado, e eu me fiz passar por ele, e Ban assentiu com convicção. Não, nós somos Kim. Kim realmente quer provar que ele é Kim. Vai embora, estou ocupado. Ban acenou com a mão e levou Kim embora. Não. Jin Evil sorriu e recusou. Sério? Ben revidou com um sorriso malicioso e passou rapidamente pelo lado de Kim. Kim não pareceu reagir, mas então voou para alcançar a turma. Você não é o mesmo de antes. Pelo bem dos próprios desejos egoístas, ele não se importa se os outros vivem ou morrem. Kim disse a Ben em um tom que eu conheço muito bem. Essa frase também irritou Ban, e Ben parou de correr para frente, mas parou de tentar agarrar Kim, mas não importava o ângulo em que ele se esticasse. Kim agilmente se esquivava. Você é mesmo Kim? Na verdade, a turma já acreditava que esse cara era Kim. Não dissemos isso? Jin ficou sem palavras. Quantas vezes ele havia dito isso? Então vou bater com tudo. Ban atacou Kim com o punho direito, e o braço direito de Ben ficou maior devido ao esforço muscular, o que mostra que Ban realmente não pretendia manter a mão. Entretanto, o punho direito de Ben foi bloqueado por Kim com seu próprio travesseiro.